Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cartomante Eric Fapoerê e esse é o nosso primeiro vídeo aqui no canal Cartomante Eric. E nós escolhemos um tema muito interessante que muito tem sido pedido, no meu grupo do WhatsApp, que é sobre clarividência. Então nós vamos falar um pouquinho sobre clarividência e ao final eu vou ensinar como fazer para poder desenvolver esse lado de clarividência. A primeira coisa que eu vou pedir para vocês, para me desculparem de estar sendo o primeiro vídeo e eu ainda não ter esse jeito de youtuber, mas eu gostaria de pedir a vocês para que se inscrevessem no canal, que apertassem no sininho, porque essa é a forma de receber as notificações dos vídeos, e também curtir para poder mostrar para o YouTube que o canal é um bom canal e pode passar os nossos vídeos adiante. Então vamos lá. Primeiramente, o que é clarividência? Clarividência, a gente tem que observar da seguinte forma: o que nós chamamos de clarividência e o que realmente a clarividência é. Por quê? Porque tudo que envolve conceitos e definições pode incorrer em mudanças conforme o tempo. Primeiro, por uso, a nossa língua é uma língua viva, tá? Então o uso pode deformar a compreensão, a definição da palavra. Então, clarividência significa algo que é visto claramente, com todas as evidências, com todas as informações, tá? Então, isso é clarividência. Agora, no fenômeno da clarividência, nós temos alguém que consegue ver detalhadamente ou em parte alguma coisa que não está ou melhor, diante dos seus olhos. Como, por exemplo, alguém que está tendo uma visão de algo acontecendo distante, ou no futuro, ou algo do passado que ele não presenciou, também tem essas conotações. Então, a clarividência é isso. De onde surgiu essa situação de clarividência? Ao que tudo indica, foi o pessoal que estava fazendo a prática do mesmerismo, O mesmerismo é uma técnica magnética de induzir o sonambulismo. Aí a pessoa, num estado de transe sonambúlico, ela tinha mais informações, informações que ela em estado normal não tinha. Então, por exemplo, se você estiver doente e você não sabe disso, fazendo essa técnica magnética de indução do sonâmbulo, a gente pergunta a você e você diz: não, eu estou doente, assim, assim, assado, trata dessa forma, vou melhorar tal dia. E você saberia de tudo. Devido a essa gama de informações muito bem embasadas que essa pessoa traz do seu transe, foi chamado de clarividência, Por quê? Porque é uma clara visão daquilo que está sendo informado, Até mesmo, tem um espírito entre nós, o espírito está com essa roupa tem cabelo grande, preto, entendeu? Dá toda a descrição. Por isso, passaram a ser chamado de clarividência, esse tipo de fenômeno, tá? Por esse motivo. Agora, isso é algo induzido, é algo anímico. Mas existe também o médium, que ele tem a sua visão espiritual aberta. Nesse sentido, é um médium vidente que utiliza a dupla vista. Foi muito estudado por Allan Kardec essa dupla vista. Por quê? Porque é realmente o ato mediúnico. É algo que pode ser, vamos dizer assim, de acordo com a vontade até desenvolvida, mas que é algo mais próprio da pessoa mesmo. Essa habilidade tem a ver com questões materiais, psicológicas, emocionais, hormonais também, tá? Tem a ver com o próprio corpo físico, e ela tem uma qualidade que é passada de geração em geração, ou seja, hereditário. Então, por exemplo, se você atualmente tem uma mediunidade de vidência, vidência, ou seja, dupla vista, ou seja, você no seu estado normal tenha o costume de ver espíritos por aí. Se você tem esse costume, provavelmente sua família tem esse legado, é passado hereditariamente, você vai passar para os seus filhos, e também foi passado para trás. Como tudo que é hereditário no corpo, na materialidade, pode ser que um ou outro tenha isso, um parente ou outro tenha isso guardado e não se projete para a realidade, porque é algo realmente material do gene mesmo. É tipo uma doença, é a mesma coisa. A mesma forma de
de se enxergar. Agora, a clarividência ela pode ser obtida, ela pode ser aprendida por meios de mecanismos, tá? Como por exemplo, uma bola de cristal, você pode observar, ter a forma de enxergar. As práticas também de enxergar a aura, que são práticas que você, mantendo uma regularidade, você consegue enxergar, é um tipo também de clarividência. É uma forma, uma técnica. Eu vou até falar outro dia sobre, porque também senão o vídeo ficaria muito grande, sobre umas práticas científicas russas envolvendo mediunidade, uma prática militar para com a mediunidade para observação à distância. E a clarividência é isso, é uma observação à distância. O que seria o mecanismo dessa clarividência? O mecanismo da clarividência é você se pôr em um estado alterado, onde sua alma se expanda um pouco, né? Você não vai, pode ser que você em estado sonambúlico você não lembre, mas vamos dizer que você queira controlar isso, você queira lembrar. Então você pode fazer uma prática, que é a que eu vou ensinar daqui a pouco, de quase sono, né? Você vai estar nesse estado alterado de quase sono e vai procurar projetar, né, depois que você se acostumar a ficar nesse estado durante um tempo, você vai mentalizar um local, não como uma imaginação, mas como um destino. Por exemplo, você não vai imaginar o local, você vai imaginar o destino, entendeu? Como se você fosse para lá. Dessa forma, você vai observar algumas mensagens. No começo, essas mensagens são desencontradas. Pode ser uma sensação de frio, uma sensação de calor, de medo, uma imagem de um sofá, uma imagem que você não sabe definir, né? Então teria que desenhar. Assim, várias dessas mensagens cifradas, que aí você, juntando todas essas mensagens, uma mensagem, um sentido, um sentimento, um local, uma pessoa, uma voz, você juntando, você vai observar o conteúdo. E a prática vai fazendo com que você consiga entender e ficar mais focado no resultado. Então isso você vai conseguir com certeza. É clarividência. Então você vai conseguir enxergar ao longe, você vai conseguir ver coisas. Aí depois disso você pode tentar ver o futuro, tentar ver o passado, né? Sempre com um sentido de direção e não imaginando. Qual é o perigo, né, de você praticar a clarividência, né, você tentar desenvolver a técnica da clarividência na sua vida? A princípio, você pode até se tornar um joguete espiritual se você for, né, uma pessoa fraca, se você não tiver boa compreensão daquilo que você está fazendo, se você não tiver um bom discernimento do que é o mundo espiritual realmente. Eu digo que está em segundo plano o perigo de um ataque espiritual. O que é mais perigoso mesmo é se você tiver uma grande fantasia, né, a respeito do plano espiritual. Por exemplo, você pode achar que o plano espiritual é repleto de seres extraordinários e coisas magníficas que vai causar grandes diferenças, e na verdade não é. Então assim, o máximo que você pode fazer para tentar se conter na realidade é melhor. O mundo espiritual é como um mundo material. Somos pessoas encarnadas e pessoas desencarnadas, e a gente está vivendo nesse mundo. A mesma forma como você vê coisas absurdas no ser humano encarnado, você vê coisas absurdas no ser humano desencarnado. A mesma coisa que você vê coisas maravilhosas no ser humano encarnado, mesma coisa maravilhosa você vê lá, entendeu? Então, o mundo espiritual é somente uma nova dimensão. A gente não pode, com o nosso cérebro atual, conceber uma nova dimensão, a dimensão espiritual. Isso é algo, não é possível para o nosso cérebro. É por isso que o que acontece na visão espiritual é apenas um fragmento. Então, a clarividência são fragmentos também. E você tem que se conter com isso, você tem que analisar os fragmentos. É por isso que muitas vezes, até mesmo na dupla vista, alguns espíritos são enormes, né? Ou então eles estão em locais pequenos, apertados, mas são enormes. Né? Por causa disso, é a dimensão que não é a mesma. Então, eu vou falar também em outro vídeo sobre dimensão e por que esse conceito, mas a nossa cabeça não consegue entender. Então,
a gente tem que entender, compreendendo aos poucos, tá? Aquilo que a gente está vendo. Então, beleza. Eu tenho, tá, uma descrição mais detalhada, escrita direitinho, que eu vou botar o link na descrição para vocês verem o artigo que eu fiz sobre isso. Eu até aconselho vocês lerem, porque aqui eu vou falando, não tem script, né? Eu vou falando, mas lá tá tudo direitinho, com texto, tá? Tudo bonitinho. Bom, a técnica para que vocês possam exercer melhor a prática da clarividência é a seguinte: vocês vão se recolher a um local, pode ser uma cama, um quarto, algum lugar que seja o máximo silêncio possível, onde vocês possam se relaxar. Esse relaxamento é como se vocês fossem dormir, mas vocês vão tentar ir ao estágio de quase sono. Vai ser difícil no começo, mas vocês podem fazer isso, que vocês vão conseguir com a continuidade da prática. Se vocês não conseguirem um lugar silencioso, vocês podem fazer também com um som monótono. Som monótono, o que seria isso? Um barulho de água que não para nunca, né? Um barulho de riacho, um som de órgão, qualquer coisa que não oscile demais, que seja monótono, monotônico, coisas que sejam constantes. Então, dessa forma, vocês vão conseguir entrar melhor nesse estado diferenciado. Vocês vão estar nesse estado de tranquilidade, quase dormindo, e vocês vão observar simplesmente se vocês vão conseguir ficar muito tempo nesse estado, se vocês vão dormir. Se dormir, no dia seguinte vocês tentam de novo, e vocês vão fazendo isso. Se vocês conseguirem ficar bastante tempo nesse estado de quase sono, não tem quando vocês estão dormindo e acordam para ir ao banheiro e ainda está naquele jeito assim, que está quase dormindo, está quase acordado, não abre muita vista para não acordar, fica naquele jeito assim, depois volta para a cama e dorme. Então, é esse jeito que vocês têm que ficar, porque vocês vão manter a sanidade a ponto de lembrar e vão estar em um estado que vocês vão poder ter alcance, expandindo a sua alma. Então, beleza. Depois que vocês conseguiram ficar um tempo, não precisa ser muita coisa, 10 minutos é o suficiente, pelo menos para começar. Se vocês conseguiram ficar pelo menos 10 minutos nesse estado de quase sono, vocês podem começar a pensar em lugares que vocês vão de costume. Pode ser um colégio, só, tipo assim, por exemplo, se você fizer isso à noite, no colégio não vai ter ninguém, né? Não vai ser muito adequado. Procurem lugares que vocês possam confirmar depois se aconteceu alguma coisa que vocês observaram. Dessa forma vocês vão conseguir melhor ir verificando o resultado da prática de vocês. Então, por exemplo, se você indo para casa da sua avó, lá aconteceu da sua avó cair, por exemplo. Deus me livre, estamos aqui numa hipótese, mas vamos dizer que você tenha percebido, né, isso. Você tem como ir lá e ver, né, confrontar, ligar para sua avó, perguntar se aconteceu alguma coisa. É isso que eu estou dizendo. Tem que ter essa forma de observação posterior para ver se deu tudo certo, se você realmente conseguiu ver. Agora, procure não imaginar, porque o maior perigo desse tipo de prática é a fantasia. Fantasiar coisas que não tem nada a ver é o maior perigo dessa prática. Por quê? Porque você pode fantasiar e jogar isso no campo da crença, acreditar na sua fantasia, e vai virar uma bola de neve, porque você, desde o momento que acredita, você vai transformar isso em coisas que você vê. Então fica bem complicado. Se você tiver a garantia daquilo que você estudou, se você souber separar o que é historinha e o que é realidade, então essa prática vai ser maravilhosa para você. Então, uma ótima prática, um ótimo aprendizado. Se você tiver algum tipo de comentário, se você tiver algum tipo de pergunta a fazer, dúvidas também, ou falar como é que foi sua prática aí, pode deixar aí, tá, nos comentários do vídeo, que com certeza eu vou ler e vou responder, tá bom? Então, fiquem com Deus e boa prática a todos. Até mais!